Vamos lá, livro de Gálatas, capítulo de número 5. Você que tem a palavra do Senhor, Gálatas, capítulo de número 5. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Olha só, olha a profundidade do que Paulo está dizendo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Aí ele continua: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, veja que o Espírito aqui está em letra maiúscula, é o Espírito Santo. Veja só, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí ele continua: porque as obras da carne são manifestadas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Aí ele parte para uma outra área, e ele diz: idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos declarei, que os que fazem estas coisas não herdarão o reino dos céus. Aí ele continua, versículo 22: mas o fruto do Espírito é amor, prazer, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Levante a sua mão e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Queridos irmãos, não tem como ser um cristão carnal ou ser um cristão sem o Espírito Santo. Jesus, ele olhou para os discípulos e ele falou assim: ó, vocês conhecerão uma pessoa pelos seus frutos. Aí Jesus falou assim: ó, não se colhem figos dos abrolhos. Não tem como uma árvore boa dar frutos maus e uma árvore má dar frutos bons. Uma árvore boa, ela vai dar bons frutos. Uma árvore má, ela vai dar maus frutos. O cristão, ele não é a árvore, ele é o galho. Só que esse galho, ele tem que dar frutos. A vida cristã, ela tem que frutificar. Uma vida que não frutifica, Jesus fala assim, ó, é cortada e é lançada ao fogo para ser queimada. A minha vida cristã não diz respeito apenas ao que eu falo, mas ao meu modo de vida para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele na carta aos Gálatas, ele vai falar sobre a carne e também sobre o espírito, a ponto de colocar os dois como inimigos mortais. Paulo coloca a carne de um lado e o espírito do outro lado. E Paulo diz, por meio das suas palavras, é o que eu entendo, que não tem como um cristão ele viver na carne e no espírito ao mesmo tempo. Ou ele vive na carne ou ele vive no espírito. Só que no dia de hoje eu quero chamar mais a sua atenção para o que é os frutos do Espírito e o que não é necessariamente os frutos do Espírito Santo. Pensamos que
uma pessoa, ela tem os frutos do Espírito Santo quando ela tem sucesso no que faz. É o primeiro pensamento. Você olha para alguém e talvez aquele alguém tenha um bom carro, tenha uma boa casa, aquele alguém tem o melhor tênis, a melhor roupa, o melhor terno, talvez aquele alguém é o melhor na sua área, e você pensa, aquele homem ali, por ele ter sucesso, ele tem os frutos do Espírito Santo. Só que não necessariamente. Tem pessoas que têm um bom carro, uma boa casa, boas roupas, status, posição, através do roubo, através do engano, através da fraude, através da corrupção. Então, não necessariamente o sucesso é sinal do fruto do Espírito Santo. Então, ter sucesso apenas em si mesmo não é um sinal de que eu sou um cristão e de que eu tenho os frutos do Espírito Santo. Pastor, o que eu estou fazendo aparentemente está dando errado, mas o que você está fazendo é certo. Então tenha certeza que o que você está fazendo vai dar frutos para a glória de Deus. A gente olha para as pessoas ao nosso lado e começa a se comparar, a maldita comparação. Fulano de tal se deu bem na vida, então quer dizer que Deus está com ele. A Bíblia diz que Deus falou: amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Só que Esaú foi o homem mais rico, mais próspero e mais poderoso de sua época. Jacó, ao contrário, Jacó malemar tinha casa, Jacó malemar tinha onde morar. Um dia, com a cabeça em cima de uma pedra, ele fez uma oração a Deus, ele clamou ao Senhor. Em um outro dia, ele lutou com um anjo no Val de Jaboque. O anjo mudou o nome dele, mas ele era o escolhido. Mas ele não teve durante muito tempo o sucesso que o seu irmão Esaú teve, no que diz respeito a ter dinheiro, no que diz respeito a ter prosperidade, no que diz respeito a ter riqueza. Então não compare a sua vida com a vida de ninguém. Não compare a sua vida com a vida de pessoas da internet. Se ele ostenta um carro do ano, se ele ostenta os melhores restaurantes, se ele ostenta um iPhone 17, isso aí tudo é vaidade, irmão. Isso aí, olha para mim, se tivesse aquele de tampinha que tu abre e faz ligação, tá tudo certo, é tudo vaidade. Salomão falou isso em Eclesiastes. Não pense que pelo fato daquela pessoa ter essas coisas, ela é uma pessoa que tem o Espírito Santo e tem o fruto do Espírito Santo. Às vezes, irmão, aquele crente mais humilde, aquele crente mais sofredor, aquele crente que ele vende o almoço para comprar a janta, ele luta de manhã contra um urso, de tarde contra um leão e de noite contra um gigante, mas quando ele bota a cabeça no travesseiro, ele dorme em paz, porque ele tem comunhão com Deus, ele tem vida com Deus, ele vive em santidade. Ele não tem os ouros desta terra, mas ele tem o que o ouro e a prata não pode comprar, que é a presença do Espírito Santo. Querido irmão, se hoje você vive uma vida modesta, uma vida humilde, uma vida simples, mas você está sendo fiel a Deus, continue, porque mais cedo ou mais tarde você vai dar frutos. Talvez você pense que não está dando frutos, mas pode ter certeza que se você está sendo fiel a Deus, você está dando frutos. Alguém está olhando para você e está dizendo: aquele ali é diferente, aquele ali tem alguma coisa diferente, aquele ali é cristão. Talvez você não perceba, mas tem alguém olhando para você e está vendo que nem mesmo você está vendo, que é os frutos do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, sucesso não é sinônimo de ter os frutos do Espírito Santo. Em segundo lugar, nem tudo que dá certo é certo. Nós vivemos em uma sociedade pragmática. O que é pragmatismo? O que dá certo é certo. Se eu fizer um esquema aqui, mas
me dá um lucro ali, é certo. O importante é que deu certo. Só que nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que dá errado é errado. Voltando ao início, a nossa mente está cauterizada a pensar que o que dá certo é sinônimo da bênção de Deus. Nem sempre. Nem sempre alguém que está se dando bem na vida tem a bênção de Deus ou tem os frutos do Espírito Santo. Eu conheço pessoas que se deu bem na vida, mas sem Deus. Agora, eu conheço pessoas que aparentemente não se deram bem na vida, mas são cheios do Espírito Santo de Deus. Quando muitas vezes eu pregava para as cadeiras, eu me considerava mais feliz, e eu me considerava que estava dando mais frutos do que determinados lugares que tinha pessoas, mas não tinha Deus. Querido irmão, nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que deu certo é sinônimo de que Deus está abençoando. Então, não é fruto do Espírito algo que deu certo necessariamente. Nem tudo que aparentemente, já diz o velhíssimo ditado, reluz é ouro. Você já viu essa expressão? Sabe aonde ela surgiu? Teve um homem chamado William Shakespeare, foi ele quem cunhou essa frase. Nem tudo que reluz é ouro. A gente pensa assim, ó, e tem até uma expressão chamada ouro de tolo. Tem gente que quando ia pegar o ouro nos rios, às vezes era uma fresta de luz, às vezes era uma pedrinha pequena, e a pessoa, Rodrigo, gastava tempo, energia, e ela ia lá, e quando ela chegava lá não era ouro, era ouro de tolo, porque nem tudo que reluz é ouro. Por isso que quando Deus, ele chega diante de Jessé, ele olha e ele vê muitos homens bem apessoados, bem aparentados, homens belos exteriormente, e quando ele olha para o primeiro, ele diz assim, ó, esse aí vai ser rei, esse aí é o escolhido. E Deus ministra no coração de Samuel, o profeta, dizendo, Samuel, eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê a aparência, eu vejo o que está no coração. O ser humano vê a aparência, o ser humano vê o Instagram, o ser humano vê o nível social da pessoa. Deus olha para o coração, Deus olha para o nosso coração. Então, querido irmão, nem tudo que dá certo é certo. Agora, nós precisamos entender que o cristão, sim, ele precisa ter os frutos do Espírito Santo. Só que esses frutos do Espírito Santo não são coisas extraordinárias, no sentido do que entendemos. Os frutos do Espírito Santo é para a vida diária, é para o cotidiano, é desde quando você acorda até o horário que você vai dormir. Paulo diz assim, ó, ele já começa, mas o fruto do Espírito é amor. Amor não é sentimentalismo. Amor não é o que nós enxergamos nos dias de hoje. Amor é um dom de Deus. O amor, ele é tão profundo e tão poderoso que ele chega ao ponto de desejar o bem dos próprios inimigos. Jesus falou através de Paulo no livro de Gálatas, capítulo 5, ainda versículo 14, diz assim, ó, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O primeiro fruto do Espírito Santo na vida de um cristão é o amor. Só que amar alguém não necessariamente é aceitar o que esse alguém fala ou o que esse alguém diz. O amor é um fruto de Deus. O amor me dá a capacidade de querer o bem de quem só me fez o mal. O amor me dá a capacidade
de orar, meu grande amigo Nori, por quem já me prejudicou. O amor me dá a capacidade de alimentar até mesmo aquele que se julga o meu inimigo. Como é que eu posso ser um cristão e eu não tenho o primeiro fruto de um cristão, o fruto do Espírito Santo, o fruto do amor, o amor a Deus e o amor ao meu próximo como a mim mesmo? Como é que você ama a Deus e não ama um ser humano? Ah, pastor, mas aquele ser humano lá é um ser humano à parte, aquele ser humano me fez muito mal, aquele ser humano me prejudicou muito. Só que como é que você ama a Deus que você não vê, se você não ama o ser humano que você vê? O primeiro fruto de um cristão é o amor. Jesus falou assim, ó: se você ama a quem lhe faz o bem, até os pagãos fazem isso. Agora eu vos digo: amarás ao teu inimigo. Irmão, o amor cristão é amor até mesmo ao inimigo. Amor ao inimigo não é dizer assim, ó, meu inimigo, eu estou virando as costas para você, bate, me mata. Não, irmão, não, nem recomendo que você dê as costas para o inimigo. Amar o inimigo é você dobrar o teu joelho e você dizer: Deus, o inimigo não vai plantar no meu coração a semente do ódio. Ele me fez o mal, mas ao invés de eu fazer o mal para ele, eu vou orar por ele, eu vou querer o bem dele. Querido irmão, aquele que não ama não vê a Deus, aquele que não ama não conhece a Deus. O primeiro fruto do Espírito Santo é o amor. O amor, Paulo diz no primeiro livro aos Coríntios, capítulo 13, que o amor ele é paciente, o amor ele é sofredor, o amor ele é uma série de coisas boas, maravilhosas. Então eu preciso ser um cristão que ama. Só que amar não é passar a mão na cabeça e dizer assim, ó, vai lá e faz errado de novo porque eu te amo. Não, amar muitas das vezes é corrigir. Amar é dizer que está errado. Amar é dizer que precisa mudar. Isso é o amor verdadeiro. E Paulo, ele continua e ele diz assim, ó, o amor também proporciona alegria. Querido irmão, um cristão, ele não pode ser uma pessoa emburrada. É claro que nem sempre a nossa vida vai estar um caramelo, concorda comigo? Nem sempre, irmão, vai estar uma maravilha. Cleito, tudo dando certo. Oh, que bênção, Carlos, deu tudo certo, meu Deus do céu, dinheiro na conta, os filhos estão uma bênção. Não, nem sempre, nem sempre. Só que o cristão, ele não pode ser uma pessoa emburrada. O cristão, principalmente na casa do Senhor, as pessoas têm que olhar para você e tem que ver Deus na sua vida, tem que ver Deus na sua face, tem que ver Deus no seu rosto, porque ser cristão produz prazer, o verdadeiro prazer. Eu tenho prazer em estar na igreja, eu tenho prazer em estar na casa de Deus, eu tenho prazer em buscar a Deus. Então esse prazer, ele se manifesta na minha face. Você pensa, irmão, que é por causa da minha pessoa que as almas são alcançadas? Às vezes começa lá na porta. É um sorriso que um obreiro deu, um abraço que um obreiro deu, a palavra que o presbítero pregou. Às vezes Deus me usa, eu dou uma palavra, toca algum coração. Mas eu particularmente, o que mais me tocava quando eu chegava na igreja, eu como hoje sou pastor, é quando os irmãos, eles me sorriam, eles me abraçavam, sabe? Eu podia ver no rosto deles aquilo que eles acreditavam em Deus, porque é um dos frutos do Espírito Santo termos prazer. Aí Paulo diz assim, ó, que também é um dos frutos do Espírito Santo termos paz. Você já viu como os cristãos hoje em dia têm corrido de um lado para o outro? Corre de um lado, corre para o outro, não dorme, vira de um lado, vira para o outro. Só que quando cremos em Cristo, temos paz com Deus. Quer um conselho, irmão? Um conselho que eu adotei para a minha vida.
Se no dia de hoje você tem R$1.000 de conta para pagar, mas você só tem R$200, quer um conselho? Não se desespera, não tente resolver com as suas forças. Faz o seguinte: pega os 200 e diz para quem você deve, ou para seja lá o que for, e diz assim: olha, eu vou te pagar 200 e agora só falta 800. A tua dívida já não é mais de 1.000, agora a tua dívida é de 800. Aí amanhã você tem 100. Pega os 100, ao invés de quebrar a cabeça, meu Deus do céu, agora falta 800. Pega os 100 e diz assim: ó, vou te dar mais 100. Agora já não é mais 800, agora é 700. Daqui a pouco a dívida termina. Porque o cristão, ele tem paz mesmo na ausência de dinheiro. O cristão, ele tem paz mesmo diante de uma dificuldade financeira. O cristão tem paz porque essa paz não vem do homem, essa paz não vem do mundo, essa paz vem de Deus. É Deus quem nos dá a paz. Querido irmão, não se acelere querendo resolver tudo na força do teu braço. Você não vai conseguir. Não tente fechar um buraco abrindo outro, resolver um problema com outro problema. Se não deu hoje, vai dar amanhã. Se não der amanhã, vai dar na próxima semana. Se não der na próxima semana, vai dar na outra. Se não der nesse mês, vai dar no próximo. Se não der no próximo, vai dar no outro. Se não der esse ano, vai dar no outro. Uma hora vai acontecer, mas você precisa ter paz na sua alma. Aí Paulo, e eu me encaminho para o final, ele diz assim, ó, que o cristão também tem que ser longânimo. Ser longânimo não é ser bobo. Ser longânimo é você ser paciente. Às vezes um irmão na igreja, ele talvez agiu, ou na empresa, ou na rua, ou no trânsito, alguém fez algo que você não gostou. Ao invés de você já descarregar toda a tua ira, sabe, a tua revolta, seja longânimo. Às vezes buzina no trânsito, pi, e tal, a carne diz assim, grita, o espírito diz, não vale a pena. A carne grita de um lado, o espírito diz assim, ó, tenha paciência, seja paciente. Irmão, eu nunca vi uma época de tanto cristão irado, nervoso, rancoroso, brabo, que tu até se assusta. O cristão, ele tem que ser longânimo, é frutos do Espírito Santo. Eu estou pregando que o cristão precisa ter. O cristão às vezes, ele vai estar tribulado, é problema de um lado, é guerra de outro, é conta de um lado, é dívida de outro, é gente cobrando de um lado, é gente cobrando de outro, é gente incomodando de um lado, é gente incomodando do outro, mas dentro do nosso coração reina a paz que vem do Espírito Santo de Deus, e isso nos permite ser longânimo. Só que o cristão também precisa ser benigno. Como é que eu vou ver o meu irmão sofrendo e não vou estender a mão para ele? Como é que eu vou ver o meu irmão, o apóstolo Tiago falou isso, o meu irmão com fome e eu não lhe darei comida? Como é que eu vou ver o meu irmão passando frio e eu não lhe darei um agasalho? O cristão tem que ser benigno. O cristão tem que ser bondoso. Não é dar dinheiro para as pessoas comprarem droga, não é nada disso não, irmão, Deus me livre. Mas é você ser benigno, você auxiliar os irmãos na fé em suas necessidades. Irmão, nem sempre vai estar bom para todo mundo. Às vezes alguém vai estar passando por uma luta, por uma guerra, por uma dificuldade, por uma tribulação, e nós precisamos ter empatia, precisamos ser benignos, se colocar no lugar daquela pessoa, ser bondoso com aquela pessoa. É um dos frutos do Espírito Santo. O cristão precisa ter fé, o cristão precisa ser manso. Querido irmão, não convém a um cristão brigar, não convém a um cristão bater boca, não convém a um cristão pagar na mesma moeda que o ímpio, que o infiel. Esses dias o obreiro Juarez estava conversando comigo,
Porque a gente pensa que o ímpio, ele não está nos observando. É claro que está. Um dia o obreiro Juarez, posso compartilhar, o obreiro Juarez compartilhou comigo com uma pessoa, não que ele estivesse fazendo, Deus me livre, é um homem de Deus, um homem temente, mas o ímpio querendo se aproveitar, às vezes de uma brincadeira que a gente faz, uma coisinha ou outra, a pessoa chegou e falou assim: ué, mas tu não é cristão? Sempre vai ter alguém nos observando. Irmão, uma vez eu passei uma vergonha que você não tem ideia. Eu não sei o que deu, não sei se foi no trânsito, não sei o que foi, e eu não falo palavrão, Deus me livre, não xingo, não nada, mas eu levantei a minha voz, e a pessoa olhou para mim e falou: tu não é o pastor Johnny? Quase que eu fiz assim. Um dia eu falei: sou eu. Mas eu falei: me perdoa, me perdoa. Na mesma intensidade da vergonha veio o arrependimento. Sou eu, sou o pastor Johnny, me perdoa. Imagina, irmão, alguém olhar para você e falar assim: ué, mas tu não é da igreja? Tu não é cristão? Aquele dia Deus me constrangeu para mim nunca mais agir daquela forma. Tu não é o pastor Johnny? Falei: sou. Nesse momento pensei comigo, nesse momento confesso que eu não queria ser, mas é o próprio, sou eu mesmo. Mas me perdoa em nome de Jesus. Aprendi a lição. O cristão, ele tem que ter temperança, tem que ser temperante. O cristão, ele é como o sal, amém? O sal dá sabor. O cristão, e eu encerro aqui a minha pregação, o cristão, ele tem que dar sabor. Se ele chegar numa roda, ele não pode ir na mesma conversa da roda, ele tem que dar o sabor. A conversa dele tem que ser diferente, o andar dele tem que ser diferente, o jeito que ele anda tem que ser diferente, o jeito que ele fala tem que ser diferente. A vida do cristão é diferente, sabe por quê? Porque o cristão tem temperança, o cristão dá sabor, o cristão, aonde ele vai, ele é luz em meio às trevas, ele é aquele que dá o sabor, ele é aquele que guia o ritmo da conversa. Ele não senta na roda do escarnecedor, ele não se detém no caminho do ímpio, não. Ele anda no caminho da justiça, no caminho da retidão. É ele quem dá sabor. As pessoas têm que olhar para você e tem que falar assim: ó, esse aí é crente de verdade, esse aí é cristão de verdade. Sabe por quê? Porque o cristão tem temperança, o cristão, ele dá o sabor. Querido irmão, saia daqui hoje, coloque no seu coração isso, que lá no seu trabalho você não vai mais ser influenciado nas conversas, você vai influenciar. Coloque no seu coração que você não é como as pessoas que estão lá fora, você não anda no mesmo ritmo, não, irmão, não. Você não é do mundo, Jesus te tirou do mundo, Jesus te arrancou do mundo, Jesus te lavou, Jesus te purificou. Hoje você carrega o glorioso título de ser um cristão. O que é ser cristão? É ser servo de Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim, ó, a partir de hoje, diga: a partir de hoje, ore a Deus e peça a Deus os frutos do Espírito Santo, os quais são amor. Olha para quem está lá, diga aí: amor até aos inimigos. Aliás, diga aí, diga aliás, cristão não tem inimigo, amém? E o apóstolo Paulo, ele continua: o cristão tem prazer, tem paz, é longânimo, é benigno, é bondoso, tem fé, é manso e é temperante. E Paulo encerra dizendo: contra essas coisas não há lei. Quer viver uma vida cristã para a glória de Deus? Leia constantemente Gálatas capítulo 5 versículo 21. Amém? Fique de pé, por favor. Quem entendeu a palavra, diga glória a Deus. Quem vai orar